OMS, Organização Mundial da Saúde, aponta a depressão como o mal do século e principal causa de incapacidade física e mental. A doença psiquiátrica atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, mais de 11 milhões sofrem com o problema. Nem sempre é fácil identificar o quadro depressivo, que pode ser confundido com outros problemas de ordem emocional. Por isso, no Utilidade Pública de hoje, a psiquiatra Thelma Freitas Pimenta vai ajudar a gente a identificar a depressão e também a enfrentá-la. Doutora, desde já agradeço a sua disponibilidade para participar com a gente aqui do Utilidade Pública. Pois não, Nicole, para mim é um grande prazer estar aqui hoje e prestando esclarecimentos sobre esse transtorno, essa doença psiquiátrica tão grave que é a depressão. Quando não tratada devidamente, não abordada devidamente, ela tem consequências muito sérias. Então, para mim é um grande prazer poder esclarecer o público um pouco sobre esse transtorno. Perfeito. Então, vamos lá, as perguntas da população na rua. Meu nome é Larissa e eu gostaria de saber quais são os sintomas físicos e psíquicos de uma pessoa que está com depressão. Bom, Larissa, a depressão ela tem algumas características que acho importante esclarecer para não ser confundida com tristeza. Nós temos na depressão vários sinais e sintomas bastante característicos, principalmente os dois primeiros que eu vou citar. Seria o humor deprimido, que se apresenta sob a forma de tristeza diária e desânimo, e sintomas do que a gente chama de anedonia, que é perda do prazer e do interesse pelas atividades do cotidiano. Também temos na depressão distúrbios do pensamento, pensamentos prevalentes, pessimistas, de conteúdo, de temas como a morte, de doença. Temos também alterações da motilidade, temos uma agitação psicomotora, então uma letargia. O que é a letargia? O paciente começa a apresentar uma lentidão ao se movimentar, costuma-se dizer que o paciente ele parece que carrega chumbo nos pés. Temos também, importante frisar, que faz parte desse quadro, distúrbios do sono, ou a pessoa dorme demais, reduz as horas de sono, ou aumenta as horas de sono. Temos também distúrbios da alimentação, aumento do apetite ou perda do apetite. Temos transtornos, sentimentos de minusvalia, baixa autoestima. Temos também sentimentos de culpa, a pessoa sente-se inútil. Importante frisar que nós também temos na depressão os sintomas cognitivos. Então nós temos distúrbios de pensamento, a pessoa reverbera nesses pensamentos e ela tem dificuldade de concentração, de manter a sua atenção numa tarefa que está executando, e além do que ela também pode apresentar uma lentidão e começa a ter falhas nas suas atividades laborativas. É aquela pessoa que começa a faltar ao trabalho, é aquela criança ou adolescente que começa a não ter um bom rendimento escolar. Enfim, são vários sintomas, então é uma série de 9 sintomas que você teria que apresentar pelo menos 5 desses sintomas para caracterizar, então, o quadro depressivo. Então, os principais eu citei. Sempre lembrando que esses sintomas, eles têm que ser, na maior parte das vezes, durante todo o dia e ter, no mínimo, uma duração de 14 dias para caracterizar a depressão. Então, para não confundir com tristeza. Meu nome é Adriano, eu queria saber aí sobre a questão da depressão, se tem alguma faixa etária que sofre mais com a depressão. Adriano, vamos lá. A depressão, ela atinge todas as faixas etárias. Então, nós encontramos depressão em crianças, adolescentes e pessoas de todas as faixas etárias. Existe uma certa predominância do sexo feminino.
quando nós falamos de depressão, mas ela incide com algumas características diferentes, dentro do mesmo quadro, mas às vezes a apresentação em crianças e adolescentes difere um pouco da apresentação do adulto. Então, o tempo é muito curto para a gente especificar esse tipo de alteração, mas em crianças a gente tem que levar em consideração a idade da criança, porque dependendo da fase do desenvolvimento dessa criança, nós vamos ter determinados sintomas. Então, por exemplo, o que eu estou dizendo, uma criança, ela não verbaliza sentimentos, então nós vamos ter uma mudança de comportamento dessa criança, distúrbios de sono, distúrbios de alimentação, como eu acabei de falar há pouco para a Larissa, ela vai ter uma queda do rendimento escolar. Então, algumas diferenças, assim também como no idoso, muitos sintomas somáticos e o que eu já descrevi no quadro anterior, mas ela incide em todas as faixas etárias. Meu nome é Jerusa. Eu gostaria de saber se existe motivos para existir a depressão, alguma causa, né, seria, ou se ela surge sem motivo aparente. Vamos lá então. Jerusa, a depressão, atualmente ela é tida como distúrbio da conectividade dos neurônios, porque já se sabe que na depressão ocorre um desequilíbrio bioquímico. Então, nós temos uma desregulação dos chamados neurotransmissores, que são são substâncias químicas produzidas nas sinapses. Então, nós temos uma alteração desses neurotransmissores. Mas, além disso, ela tem uma predisposição genética também. É mais comum você encontrar em determinadas pessoas essa vulnerabilidade. Quando a gente fala predisposição, nós estamos falando de uma vulnerabilidade. Então, é a pessoa que é mais suscetível diante de certos fatores de risco, e aí eu vou responder em parte, ela se deve a uma predisposição da pessoa e quando exposta a fatores que a gente considera fatores predisponentes para a depressão. Oi, eu sou o Jorge, eu gostaria de saber se existe algum fator hereditário para a depressão. Isso, Jorge, muito bem. É muito comum, na resposta anterior eu falei da questão da predisposição genética, é muito comum encontrar nas famílias de pessoas depressivas doenças psiquiátricas, tanto depressivas quanto outros tipos de doenças. Então, existe esse fator hereditário, sim. Isso já é comprovado na prática clínica e através de pesquisas. Meu nome é Silvio. Eu queria saber se tem cura para a depressão. Muito boa pergunta. Acho que é bem importante frisar que a depressão ela é diagnosticada, quanto mais precoce, melhor a resposta do tratamento e ela é tratada. Hoje existem psicofármacos que atuam de forma bastante eficaz. Então, o importante é diagnosticar precocemente, encaminhar essa pessoa para um tratamento, de preferência com um profissional da área da psiquiatria, e existem também outros tratamentos que podem ser utilizados complementando o tratamento psicofarmacológico. Cite-se, por exemplo, as psicoterapias de base cognitivo-comportamental ou outra que possa também ser útil, mas o tratamento psicofarmacológico hoje tem se mostrado eficaz. Então é importante encaminhar essa pessoa ao identificar sintomas de depressão, que essa pessoa procure e acho importante a gente falar na questão que muitas vezes o estigma que cerca a doença mental, na Associação Brasileira de Psiquiatria, nós temos uma campanha que é intitulada Psicofobia é Crime. E, na verdade, nós estamos falando do estigma que tanto prejudica as pessoas de procurar uma ajuda profissional. Então, nós temos que acabar com esse tabu que o psiquiatra é o médico de louco. Não é isso, é um médico que trata de transtornos psiquiátricos. E esses transtornos, eles têm mostrado boa resposta aos tratamentos psicofarmacológicos. Eu sou Ormandina e eu quero saber qual é a relação entre depressão e suicídio. Ormandina, a depressão ela é uma das causas principais que leva uma pessoa a cometer suicídio.
ela é muito importante. Quando se fala em suicídio, está se falando de doenças psiquiátricas, que grande parte dos pacientes, das pessoas que cometem suicídio ou que apresentam comportamentos suicidas, elas são pessoas que apresentam transtornos psiquiátricos não devidamente tratados. Então é importante frisar isso, que a depressão é a maior causa de suicídio. As pessoas, existem outras causas além da depressão, todas de fundo psiquiátrico, mas a depressão figura como a mais importante. Isso não significa dizer que os pacientes psiquiátricos vão se suicidar, mas que nos pacientes suicidas encontra-se uma história de doença psiquiátrica, pregressa de doença psiquiátrica não devidamente diagnosticada e não devidamente tratada. O tratamento reduz em muito o risco de suicídio. Oi, eu sou o Renan. Como podemos diferenciar a tristeza da depressão? O Renan, a tristeza é encontrada como um dos sintomas da depressão. A tristeza não constitui por si só a doença psiquiátrica depressão. Ela aparece em determinadas circunstâncias de vida, mas ela não tem a duração que tem um quadro depressivo, nem inclui, como a depressão, outros sintomas, como, por exemplo, distúrbios de alimentação, distúrbios de sono, distúrbios cognitivos. Ela é passageira e o que vai caracterizar a tristeza como diferente de um quadro depressivo é exatamente a sua brevidade e a sua intensidade. Então a tristeza tende a desaparecer. Já a depressão é um quadro crônico, diga-se de passagem. A gente falou em tratamento, é importante manter o tratamento, viu, Renan? A medicação deve ser tomada com regularidade. A depressão é crônica e tem tratamento, e é interessante a gente frisar que muitas vezes a pessoa tem, por exemplo, um diabetes, uma hipertensão arterial, e ela trata desse transtorno, dessa doença, com regularidade. Agora, a mesma coisa ocorre no quadro depressivo. Necessita que haja um acompanhamento psiquiátrico contínuo para que essa pessoa venha apresentar bons resultados terapêuticos. Eu respondi a pergunta. Respondeu sim, respondeu muitas dúvidas da população nas ruas. Doutora, eu agradeço muito pela sua participação com a gente aqui no Utilidade Pública, ajudou muito. E também faço um convite para você que está aí do outro lado, se tiver uma sugestão de tema ou dúvidas, mande para o e-mail que aparece aí na sua tela que a gente vai responder aqui no Utilidade Pública. Até o próximo programa.